E eu profetizo em nome de Jesus. O adultério não tem poder nessa igreja. Eu profetizo que a mentira não tem poder nessa igreja. Eu profetizo que o adultério, a fornicação, o pecado fora do aleluia, o sexo fora do casamento. Eu profetizo que a bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína não pode vencer essa igreja, porque essa igreja é lavada, remida, comprada. Levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia! Essa mão de quem está do outro lado, diga: não alimente o pecado. Diga: não alimente o pecado, senão ele vai engordar. Não alimente o pecado, senão ele vai engordar. Deixa eu dizer uma coisa para os obreiros: se nós, pastores, pregadores, não pecamos contra o pecado só vai engordando dentro das nossas igrejas. Deixa eu dizer uma verdade para vocês: já sabe por que muitas igrejas Jesus não está operando mais como operava? Sabe por que muitas igrejas Jesus não está fazendo mais o movimento que ele fazia? Porque o pecado está engordando a igreja. Primeira coisa, o pecado, quando está vendo, começa aqui de cima. Quando está vendo, o pecado está em cima do altar. Quando está vendo, o pecado está na porta da igreja. Nós não podemos deixar o pecado engordar. Nós temos que repreender o pecado, porque nós somos crentes lavados na vida. O sangue de Jesus Cristo. E eu fui pregar na igreja. O pastor virou para mim e disse: nunca mais tu prega na minha igreja. Eu disse: por que, pastor? Ele disse: porque você fala muito contra o pecado. Eu disse: pastor, se eu não pregar contra o pecado, a igreja perde a força. Se eu não pregar contra o pecado, a igreja perde o ânimo. Pastor, pecado destrói a igreja, sim. Pecado destrói família, sim. Pecado destrói relacionamento entre amigos, sim. Pecado destrói família, sim. Pecado destrói empresa, sim. Pecado destrói a humanidade, sim. Mas nós não fomos chamados para viver em pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E eu glorifico o nome do Senhor. E todo espírito de pecado de dentro dessa igreja, eu repreendo na autoridade no nome de Jesus. E eu profetizo que a glória de Deus descerá dentro da... Levanta a mão quem acredita. Levanta a mão quem acredita. Porque é a primeira coisa que o crente deve vencer. O crente deve vencer o pecado. Diga comigo: o crente deve vencer. Não está fraco, diga comigo: o crente tem que vencer. Diga comigo: o crente tem que vencer o pecado. Diga para quem está lutando: você tem que vencer o pecado. Isso está o que é. Olhe para mim aqui, já ia dizer. Olhe para mim gravata. Olhe então para mim aliança de casado. Escute essa verdade que eu vou lhe dizer. O que é o pecado? Pecado significa no grego, pecado significa errar o alvo. Pecado significa perder o caminho. Pecado significa você ir em uma direção e você se perder no meio do caminho. Porque pecado significa transgressão. O que é transgressão? Transgressão significa iniquidade. Iniquidade significa errar o alvo, errar o caminho. Mas, pastor, eu entrei aqui hoje, eu pequei ainda agora há pouco. Pastor, eu entrei aqui e a minha vida tem pecado, então não tem jeito para mim? Claro que tem jeito. Como a Bíblia diz que esse é aquele que confessa o teu pecado e deixa, ele alcança misericórdia do Senhor. Nós não podemos achar que enquanto você esconde esse pecado teu aí, você pensa que você vai longe. Vai não, meu filho, porque estrategista e ser pai da mentira é o diabo. Enquanto você não enfrentar a realidade e não entender que você precisa ser claro, botar para fora aquele pecado que está escondido, você só vai ser medo quando o pecado ser botado para fora. Aí aquele que alcança a misericórdia do Senhor e deixa. Vejamos isso pela Bíblia. No Salmo de número 51 estava um homem, esse homem chamado por Deus de Davi. Esse homem era segundo o coração de Deus. Davi era conhecedor da palavra. Davi guardava a palavra. Davi andava dentro da palavra. Mas Davi desejou Betseba. Davi preparou a morte do marido de Betseba. Davi estava